Dando seguimento ao nosso canal, hoje nós vamos falar sobre a questão da retenção seminal e como isso é uma coisa, um assunto cada vez mais falado aqui no YouTube, na internet toda, e como isso é extremamente importante para o homem se livrar de certos vícios, de certas atitudes tóxicas do dia a dia, certas repetições tóxicas que só fazem atrasar a vida do homem. Não é apenas a vida sexual, não é só isso. Isso é apenas uma parte, é muito mais importante. Pessoal, a retenção seminal é uma história que eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, sobre esse assunto, pesquisando até no ChatGPT, na internet, no YouTube, no Google, pesquisando sobre a importância disso, e eu comecei a adotar isso aí na minha vida quando eu entendi isso através da filosofia, ou seja, eu descobri isso através do estudo da filosofia, do taoísmo, que é uma coisa sensacional que você deveria saber mais, você deveria pesquisar mais sobre o taoísmo, porque é algo extremamente importante. Aliás, é uma filosofia, digamos assim, que ninguém entende da onde que veio. É claro que o taoísmo está conectado com a China, mas ele está na China, mas a gente não sabe da onde que veio, né? Todo mundo fala, o taoísmo é da China e tudo mais, né? Hoje em dia ele é associado à China, mas é muito provável que seja um pensamento, uma filosofia, um conhecimento muito mais antigo, certo? A história do Yin e do Yang, você já deve ter ouvido falar por aí. Então, o taoísmo é um conceito filosófico, religioso, espiritual, muito interessante, e ele trata dessa questão da retenção seminal do sexo tântrico para o homem. E por que que isso é tão importante? Por que que praticar essas coisas é tão importante? Eu fui descobrir, pessoal, que na verdade tudo isso tem muito mais a ver com o controle da mente, com a limpeza da mente, com a limpeza da alma, né, da pessoa se sentir desintoxicada da podridão que é o mundo, né, toda a corrupção, tudo mais, o que as pessoas falam, né, maldizem os outros, torcem contra os outros, enviam energias negativas, tentam fazer você se desviar do seu caminho, tentam fazer você fazer coisas contra você mesmo, certo? Então, essa limpeza mental que a retenção seminal traz, e aí eu quero dizer para você, se você já ouviu sobre esse assunto, você está assistindo esse vídeo aqui, você já assistiu sobre esses assuntos de retenção seminal, eu tenho certeza que você não ouviu falar isso no conceito do taoísmo. Por quê? Porque dentro do conceito filosófico, a mentalidade do taoísmo, justamente ele vai trazer a sexualidade masculina sem que haja uma sexualização do corpo feminino, certo? Então, olha só que interessante, não é apenas a retenção seminal, mas é a não sexualização da mulher, né? Então, o sexo tântrico, nesse caso, ele faz parte de uma abertura mental, de uma limpeza mental, de uma busca por consistência, certo? Uma busca por consistência e não por velocidade ou acelerar o prazer ou conquistar alguma coisa, né, que seja uma dopamina mais fácil, né? E isso, gente, tem tudo a ver, né? Claro, a retenção seminal está diretamente ligado com o aumento da testosterona, mas o que é mais importante a gente entender é o seguinte: quando você faz isso, você vai ver que os seus neurônios vão aumentar, o seu controle mental vai aumentar, você vai ter mais disposição, você vai conseguir fazer estado de hipnose, que é muito importante também, você treinar a hipnose, né? Pode ser com uma caneta, por exemplo, pode ser contando. Eu gosto de fazer hipnose contando, né? Que você vai contando e visualizando os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, até 100. Conta até 100. Fecha os olhos, imagina esses números, tenta visualizar cada número, não acelera. Vai devagar, que no futuro você vai, assim como a retenção seminal, fazer mais lentamente. Agora, pessoal, como praticar essas coisas? Eu acho que a gente tem que ser ponderado, né? Primeiro a gente tem que tentar fazer, aí você para, certo? Para o seu cérebro entender o que você está tentando fazer, volta a fazer como você fazia normalmente. Aí depois volta de novo a tentar
a fazer a retenção. Assim, mesma coisa a hipnose, como eu estou falando aqui para você, certo? Isso vai ser muito importante, porque no mundo de hoje, onde existe essa hipersexualização do corpo da mulher, você entra na internet, está cheio de mulher mostrando o rabo, é um negócio absurdo, é uma coisa tóxica, né? Isso é uma coisa tóxica que quer fazer o cara virar um escravo mental daquela condição. Então, nesse caso, a filosofia do taoísmo e a retenção né, combinado com a retenção seminal e a hipnose, vão te dar uma condição mental muito melhor, cara. Eu acho que esse é um assunto que, eu não sei, eu não assisti outros vídeos aqui no YouTube sobre retenção seminal nesse conceito de limpeza mental. Eu vejo eles falando ali como coaches, né? Mas eu acho que é muito interessante você pesquisar mais sobre esse assunto, se aprofundar. Se eu estou trazendo para você aqui como uma novidade isso. E claro, né, como eu estava dizendo, isso tem tudo a ver com essa história do feminismo, como eles querem utilizar a imagem da mulher para dominar o homem mentalmente e se tornar um escravo dos instintos sexuais mais básicos. E como, na minha opinião, o taoísmo ele traz uma solução de domínio e até para a pessoa que é casada, né? As pessoas acham que retenção seminal é só para o cara que é o incel lá, o solteiro. Não é bem isso aí. O cara que é casado também tem que fazer isso aí. Ele tem que estar sempre lutando contra esses instintos, esses gatilhos mentais básicos, né? Que são gatilho mental, né? O cara olhou a imagem da mulher ali, deu, já sentiu atração, deu. Né? Já vai desencadeando todo aquele processo que você sabe muito bem que é um processo tóxico e ruim, né? Que só faz baixar a autoconfiança e a testosterona do homem. Né? Então, hoje o sistema do mundo está explorando isso, claro, a favor das mulheres. Né? Eu não sei se é tão a favor, né? Porque a mulher que quer participar disso já está se, né? Ela, claro, estão tirando muita vantagem, é verdade. A gente vê aí que agora até as mulheres estão sendo contratadas nas empresas a mando do governo. O governo está determinando isso aí. Não, é para contratar mulher, não é para contratar homem. A gente vê que existe essa vantagem que os governos mundiais estão dando em relação das mulheres em relação aos homens. Só que, então, nesse cenário, pessoal, como a gente não pode mudar como funciona a maldade do mundo, né, cada um tem que buscar uma solução para si. Eu acho que eu encontrei nisso aí no taoísmo uma filosofia muito interessante, certo? Como eu falei, associada à China, mas eles falam que é muito mais antiga, hein? Tem, sei lá, 10, 20, 50 mil anos pode ter isso aí, é uma coisa que ninguém sabe de onde veio, só sabe que tem lá na China, né? Mas que é muito mais antiga que os chineses, hein? Extremamente antiga. Né? Essa filosofia, que é um mistério, que eles já tinham todo esse pensamento há muito tempo atrás. Vê só, e um pensamento que se enquadra perfeitamente no mundo de hoje que a gente está vivendo, com essa hipersexualização da imagem toda hora. Você entrar nas redes sociais e ser bombardeado por pedaços do corpo da mulher como se fosse uma carne. Né? Então, tudo isso, na minha opinião, faz sentido com não só com você buscar uma alimentação melhor, você vai juntar tudo isso, né? Essa filosofia, essa limpeza mental, uma alimentação melhor, se livrando de tudo quanto é porcaria industrializada, que faz mal para a saúde, que retém o seu metabolismo. Então, ó, você vai colocar toda essa prática do taoísmo, você vai colocar toda a prática de mudar sua alimentação, você vai colocar a prática da leitura e você vai colocar a prática do jejum também. Você vai ver que a sua vida vai melhorar bastante. Por esse vídeo é só, então eu queria falar um pouco sobre essa questão que muitas pessoas estão falando aí, que realmente é importante, e eu faço parte desse pessoal aí, né, da retenção, só que, claro, né, a minha visão aqui é mais na área do taoísmo, a filosofia do taoísmo, que realmente é uma coisa muito importante para o controle mental. Você vai desenvolver o controle sobre o seu cérebro, sobre as vontades, porque o nosso cérebro tem vontade, ele tem vontade automática, não interessa se o cérebro faz parte do seu corpo. Eu não sei se você sabe isso, mas os órgãos têm vontade própria. Né? E cada órgão tem um funcionamento próprio. E o nosso cérebro ele tem um funcionamento próprio, ele tem os gatilhos próprios dele que é de funcionamento. Então,
a gente tem que ir no sentido oposto do funcionamento dele para dominar ele. Então, gostou do vídeo? Se inscreve no canal ou deixa um like. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau.